Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Brasil. Esse é o primeiro episódio do podcast Interativa. E nada melhor para a gente poder estrear esse primeiro episódio com o nosso primeiro convidado, Lucas Avelino, CEO e fundador da Interativa. Prazer, Lucas, estar aqui conosco nesse primeiro dia do nosso primeiro episódio. Pô, prazer é meu, né? O Renato falando ali como se a gente nunca tivesse... se a gente não se conhecesse, né? Mas a realidade a gente sabe que não é essa. Conheço o Renato aí há muito tempo, a gente está aí na caminhada juntos, o Renato está com a gente desde o início, a gente está com esse projeto agora. E aí o Renato é o cara ali que está de frente, né? Junto com todo o time comercial, mas de frente ali nas vendas, todo mundo que está na Interativa hoje, né? Os nossos clientes conhecem o Renato. Então o Renato é o cara que vai representar a Interativa nesse podcast e, obviamente, né, é um prazer para mim estar aqui e contar um pouco da minha história, da história da Interativa, e é isso. Maravilha, Lucas. Obrigado aí por ter mencionado. Mas deixa eu te perguntar, conta pra gente, tem muita gente que tem curiosidade de saber como que começou a Interativa. Então eu gostaria que você dissesse pra gente, antes de você ter a ideia da Interativa, quais foram os percalços que você encontrou até chegar na ideia da Interativa? Legal, vou até mudar um pouquinho, vou falar um pouco lá mais atrás da minha história, de como que foi a questão de eu me envolver na tecnologia. Eu fui ter o meu primeiro computador já um pouco mais velho, né? Então a realidade era um pouco diferente. E eu fui ter meu primeiro computador, eu tinha acho que uns 15 anos de idade. Então foi um tempinho atrás. E assim, fiquei aqueles computadores populares, computador do governo, e que lá só vinha com Linux. Não tinha Windows não, pô. Então a galera que jogava, a galera que queria curtir ali um game assim, tinha normalmente o Windows. E minha mãe foi lá, meu pai comprou o computador, me entregou o computador, era Linux. Liguei aquilo lá, olhei e falei, ué... Um pouquinho diferente do que vou fazer o que com isso ali? Eram poucos jogos e tudo mais, então assim... E Linux, cara, na época, né, lá atrás, a galera usava muito mais para hackear, para fazer um monte de coisa mais nesse sentido. Então a galera que programação, a galera que curtia mesmo ia mais a pegada do Linux. Então era o que tinha para fazer. Na época eu não quis formatar, botar um Windows, nada, então eu comecei a brincar com o Linux mesmo, e aí eu comecei a curtir a tecnologia, curtir a programação de fato. Então eu comecei a estudar, apesar de ter ido para outras áreas. Eu sou programador, mas programador de CNC, que é a máquina, que não tem nada a ver, mas eu estudei isso e, obviamente, programava também, né, na parte de tecnologia voltada aos computadores, mas a minha formação ela não veio disso, né, inicialmente. E, assim, fui para a minha área de fato de formação, então trabalhei como programador de centro de usinagem, aí depois eu fui projetista, né, desenhista de estrutura metálica e tal, mais para a área civil. E, pô, a área começou a ficar um pouco ruim, e eu fiquei um tempo desempregado. A área ficou ruim e tal, aí saí da área, fiquei um tempo desempregado e estava na loucura de entender qual seria, né, a próxima... As novas momento, tendências, né, de mercado. Tendência e tal. Pô, o que vai estourar, e achei o e-commerce. E aí a história da Interativa, né, ela nasceu através do e-commerce. Então, através do e-commerce, eu comecei a estudar, a me envolver mais na área, em tecnologia, em atendimento ao cliente. Mas estudei primeiro e eu entrei na Maxi Ferramentas. Então, foi a primeira e única empresa que eu trabalhei na área do e-commerce, mas fiquei um bom tempo e foi onde eu fui adquirindo know-how nessa área, tá? Então, na área do comércio eletrônico. E indo para as feiras, a gente encontrou, né, várias plataformas de atendimento, e o nosso propósito nem era a parte de atendimento em si, a gente queria mais a parte de notificações. O WhatsApp ele estava começando, né, dentro dessas plataformas, e aí a gente queria utilizar as notificações no WhatsApp. Então, por ser um e-commerce, vamos gerar uma experiência legal, criar uma experiência legal para o cliente e vamos enviar essas notificações. Fiz algumas cotações e, de uma visão estratégica, eu preferi desenvolver a própria plataforma da Maxi, para a Maxi Ferramentas. E aí que começou tudo. Foi aí que deu start, né, tipo, a gente
já que vai entrar nesse mercado, já que a gente vai fazer isso, vamos colocar, né, o produto no mercado. Só que, né, obviamente, antes disso, teve todo um contexto, a gente passei bastante raiva na parte de desenvolvimento, porque, assim, criei uma plataforma, né, inicial ali, e a gente começou a utilizar e viu que estava dando certo. Então, para essa parte de notificações, a gente conectou ali no sistema de gestão da Max na época e mandava todas as notificações bonitinho. Então, o cliente comprava, pô, recebemos seu pedido aqui, foi enviado, seu pedido foi enviado, tá aqui a nota fiscal, rastreamento, a gente conseguiu fazer toda essa frente e ficou muito bom de fato. E aí o Alex, ele tinha alguns contatos, né, na área do e-commerce, então tinha alguns amigos que também tinham e-commerce, a gente começou a usar nessas empresas também, e aí, né, veio a ideia, pô, por que não colocar isso no mercado? Então, a Interative, ela nasceu daí, e a gente decidiu criar uma empresa para poder vender um sistema de notificações. Entendi. Então, a parte de atendimento inicialmente nem foi o foco. Inicialmente, o foco era a parte das notificações, era trabalhar diretamente com a experiência do cliente, utilizando as notificações ali pelo WhatsApp. Entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. Então, quando ele envia as notificações, vamos imaginar, por exemplo, então, um marketplace que trabalha com um produto maior, como, por exemplo, um gerador. E aí ele recebe essa notificação no WhatsApp? O cliente recebe, né? Assim, o cliente faz a compra, isso vai para o sistema da empresa e a gente obtém essa informação através do sistema de gestão e começa a notificar o cliente. Então, o cliente recebe, recebi a compra do seu gerador, e aí, o porquê disso? O porquê dessa questão da experiência? Claro, isso é bom tanto para o cliente quanto para a empresa. Vários casos que já aconteceram, e dando um exemplo do gerador, o cliente fez a compra, ele recebe a mensagem lá, recebi aqui sua compra do gerador de 500 kVA. Só que se ele não comprou um gerador de 500 kVA, ele comprou um gerador de 800 ou ele comprou errado, na hora de selecionar a variação na compra, ele já recebeu uma mensagem falando que ele comprou aquele produto, ele leu e falou, mas o produto que eu comprei não foi esse, então deixa eu entrar em contato, deixa eu pedir para mudar o produto, que não era esse. Com isso, a empresa economizou uma logística reversa ali, a empresa trabalhou na satisfação do cliente, porque já pensou, o cara ele não viu qual produto que ele comprou, não viu que ele comprou errado, por exemplo, o produto chegou para ele. Um gerador que você vai ter que mandar com uma transportadora ali, é um produto mais volumoso, você vai gastar mais, o produto chegou errado. Você gerou uma insatisfação no cliente, você vai ter que gastar com uma logística reversa, né, para poder voltar com o produto, vai ter que enviar outro para o cliente, ou então vai gerar um cancelamento. Então, só por essa notificação, você já evitou um monte de transtorno e trouxe uma experiência muito melhor para o cliente. Aí, todas as etapas, né, ali dentro do fluxo do pedido, ele vai ser notificado. Então, a ideia central era essa, e a gente tinha um sistema que era exclusivamente disso. Então, trazendo para outros segmentos, por exemplo... Gente, então, pessoal do e-commerce, vocês estão vendo esse podcast? Clique no link da bio para saber mais sobre o produto, hein? Tá fazendo merchan, tá vendo? Malandro. E aí, trazendo isso para outros mercados, por exemplo, indo para o mercado da proteção veicular, a gente entrou nesse mercado por causa da dor de um cliente na época, era um conhecido, ele tinha um problema muito grande de inadimplência. Ele tinha esse problema de inadimplência e ele não conseguia cobrar com efetividade, né, todos os associados ali. E aí a gente integrou ao sistema de gestão dele e começou a enviar essas notificações, né, também de lembrete de pagamento para os associados dele. Então, assim, ele teve uma redução de mais ou menos 70% na inadimplência só com o envio dessas notificações, dos lembretes, e foi aí que a gente entrou... no WhatsApp, né? Isso, no WhatsApp. Sempre, porque por e-mail e SMS, normalmente, todos já tinham. Não, todos tinham, mas a efetividade é muito menor. Hoje, poucas pessoas veem e-mail, normalmente você vê e-mail ali num ambiente mais corporativo, mas falando ali de uma maneira pessoal, as pessoas usam menos o e-mail, né? E o SMS menos ainda. Então, o foco sempre o WhatsApp pela assertividade. O WhatsApp, a taxa de abertura é inigualável. Isso no Brasil, né? Claro que isso pode mudar em outros países, mas no Brasil a taxa de abertura do WhatsApp é inigualável. Então, sempre focado para o WhatsApp, mas
antes focado nas notificações. E aí, trazendo para o setor de saúde, a mesma coisa. Setor de saúde sempre na parte de lembrete, que reduzia a falta, né, das pessoas, né, dos pacientes na clínica. Então, a pessoa... O no-show. Isso, a pessoa fazia um agendamento lá de uma consulta, às vezes acabava esquecendo, então sempre lembrar, pô, sua consulta é amanhã, tal hora, então acaba que isso também gera uma experiência legal e para a saúde também notificação. Então, inicialmente, a ideia da Interativa sempre foi para olhar a parte de notificação. Até que chegou um momento que foi necessário a gente mudar isso, foi necessário a gente entrar no mercado de atendimento de fato e começar a fornecer as soluções para atendimento. Então, chatbot, o atendimento omnichannel. Então, até por uma questão estratégica, as pessoas elas queriam centralizar tudo em uma única empresa, né? Então, eu tenho que contratar a notificação dessa empresa e se eu precisar de uma plataforma de atendimento, eu tenho que contratar da empresa X, da empresa Y. Então, acabou que a gente começou a esbarrar nesse problema e a gente decidiu criar a nossa própria solução de atendimento para ter tudo, né? Ter um hub de soluções ali para o atendimento. Então, tanto a parte de comunicação, então a comunicação bilateral, né? E a parte de notificação. Maravilha. Ô, Lucas, conta pra gente, né, todo mundo aqui querendo saber, quais foram os maiores desafios que a Interativa enfrenta com relação a todo esse processo de inicialização da ideia na Max Ferramentas e de você ter hoje aí a Interativa já, todo mundo conhece. Então, eu acho que o maior desafio foi na parte de desenvolvimento. Por quê? Chegou um momento onde eu tive que começar a olhar para a estratégia. Então, porque a estratégia ela acaba se tornando muito importante numa determinada etapa. E aí veio a questão, né? Porque assim, a empresa, quando você está no começo, é aquele negócio. Você não tem grana para fazer muita coisa, aí você tem que... Vontade que demais. Você tem muita vontade, enfim. E acabava que no início eu terceirizava muito a mão de obra para a parte de desenvolvimento. Então eu terceirizava, só que não terceirizava no Brasil. No Brasil ainda era caro. Então eu usava plataformas, né, para contratar freelancers e tal. E qual foi o período mesmo disso que começou, Lucas? Qual foi o ano? Nossa, 2020. Que foi quando você começou a ter a ideia? Não, 2020 já foi quando a Interativa já começou no mercado. Né? Tipo assim, é uma empresa nova, apesar de ter toda a tecnologia que a gente tem, isso até uma vantagem, porque a gente já começou com uma tecnologia um pouco mais avançada, porque a galera que veio lá de trás, com linguagens um pouco mais antigas, um pouco mais limitadas, teve que ir refazendo, né, refatorando o código. A gente já nasceu numa era um pouco mais avançada, então isso acabou ajudando a gente. Mas, voltando para essa questão dos desafios, eu terceirizava essa mão de obra através de plataformas e normalmente era galera de fora do país que fazia. E eu tinha um desenvolvedor principal na época. Então, teve um dia que eu tive um problema no sistema, o sistema parou de funcionar. Eu tentava contato com esse desenvolvedor, o cara simplesmente não respondia, não respondeu, sumiu mesmo. E aí eu fiquei doido lá, mas consegui resolver o problema, consegui dar jeito, fazer o sistema funcionar novamente, e um pouco depois eu descobri que ele morreu, cara. E assim, foi quando aconteceu, né, de ter sumido e tal, foi um caos, mas a gente conseguiu resolver. E assim, foi um desafio lá atrás, até a gente conseguir, né, trazer desenvolvedores. Fui para a empresa outsourcing, né, que fornecia serviço, até a gente ter nosso próprio time, contratar os nossos primeiros desenvolvedores. Mas acho que esse foi um dos principais desafios. E a parte de vendas, né, cara? Vendas, acho que até hoje, para qualquer empresa, para qualquer empreendedor, tipo assim, é sempre venda. Quem presta um serviço, vende. Quem fornece consultoria, vende. Tudo venda.
tudo venda. Então, a venda sempre é um desafio, até porque a gente está no mercado competitivo, então a gente lida com boas empresas, obviamente, então você sempre tem que estar se reinventando, você sempre tem que estar inovando nessa parte de vendas, então venda é um desafio constante. Maravilha. Uma coisa que eu já percebi que todo mundo tem interesse em saber, Lucas, é em relação à inteligência artificial. O que você tem para trazer para a gente sobre a inteligência artificial? Cara, inteligência artificial acho que pouco explorada ainda, muito pouco explorada. Acho que quem acompanha, quem vê, né, quem está sempre lidando com o mercado de inteligência artificial, estudando o mercado de inteligência artificial... A tecnologia de um dia para o outro já é outra, muda é outra muito, coisa. Muda muito, só que acho que a galera, assim, falando de uma maneira geral, até porque a gente fala para todos os públicos, a maioria das pessoas não tem a real noção, o real poder de uma inteligência artificial. Eu estava assistindo um podcast um mês passado, eu acho que eu vi esse podcast. Eu não lembro o nome do entrevistado, mas assim, cara, referência na área de inteligência artificial. Um podcast americano. E ele passou uma informação que, assim, achei muito interessante. Ele falou que em 2029, provavelmente, a gente vai ter inteligência artificial para poder substituir pelo menos 90% das profissões existentes no mundo. Só que calma. Em 1970 ou 80, se eu não me engano, já existia a tecnologia para poder fazer videochamada, videoconferência. Isso só foi chegar nos iPhones lá para os anos 2000. Sim. Então, não é porque em 2029 vai existir a tecnologia para substituir as profissões que elas serão substituídas. Até por causa de custo, inteligência artificial é caro. Então, até por causa de custo, isso vai demorar um pouco a acontecer, se acontecer. Deve ter alguma regulamentação em cima disso. Então, assim, mas inteligência artificial, a galera tá vendo só a pontinha do iceberg. A inteligência artificial voltada para o atendimento, que é onde a gente atua, é muito importante. Só que, assim, até uma dica para as empresas, para quem está nos ouvindo. Usa inteligência artificial para a vida. Use inteligência artificial na sua operação, na operação da sua empresa, não só para o seu atendimento, porque isso transforma. Hoje a gente consegue fazer um trabalho que ele precisava de 7 dias para ser feito em 2 horas. Então, com a inteligência artificial, isso dá poder para o homem. Então, assim, vamos fazer uma analogia aqui de um piloto de rally. A inteligência artificial ela é o piloto. A pessoa que controla a inteligência artificial é o navegador. Um piloto, por melhor que ele seja, sem um navegador ele não passa da primeira curva. Isso é verdade. Boa Entendeu? analogia, boa analogia. Então, assim, estudem inteligência artificial para a vida. Porque se você tiver a capacidade se você conseguir guiá-la, de dar os comandos, se você conseguir dar a direção para a inteligência artificial, você consegue fazer, assim, muita coisa. Não tem limite. De fato, assim, é incrível. Eu uso muito, eu estudo muito, então hoje eu consigo fazer um trabalho que eu demorava 7 dias para fazer em 2 horas. Então, assim, a gente faz isso na prática. Eu não sei se quando esse episódio sair a gente ainda vai estar em novembro, se vai estar na Black Friday, acredito que sim, mas se tiver, acessa a landing page da Interativa, da Black Friday, blackfriday.interativa.ai. Essa foi uma landing page que ela foi feita com 1 hora. E qual que é o Instagram da Interativa? @interativa.ai. Essa foi uma landing page que foi feita em 1 hora. E algo que agências pediria fácil 2 semanas para fazer. Então, tá tudo mudando. Então, assim, agora voltando para o atendimento. É algo que ainda está sendo explorado. A gente conhece, né, a inteligência artificial no atendimento, mas poucas empresas ainda aplicam, poucas empresas exploram. A inteligência artificial, ela precisa de alguém ali controlando. Então, isso é até uma outra informação que é importante, um outro insight. A inteligência artificial, ela não vai rodar sozinha inicialmente. Você precisa controlar, você precisa alimentá-la, você precisa fornecer conhecimento para a inteligência artificial. Então, às vezes, tem muitas empresas que acham que, contratei aqui uma plataforma de atendimento, vou colocar uma inteligência artificial
e eu não vou precisar fazer mais nada. E não é assim que funciona. É um trabalho ali a 4 mãos. Não sei se falar 4 mãos é certo, porque é a mão de quem está controlando e a inteligência artificial. Mas vamos falar que é um trabalho a 4 mãos ali. Você precisa sempre estar entendendo o seu fluxo de atendimento, acompanhando o que a inteligência artificial está fazendo, as respostas, melhorando, né, o prompt ali sempre a nível de respostas mesmo. O que a inteligência artificial respondeu aqui de uma maneira que eu não gostaria. Então, deixa eu ajustar isso. Eu tenho uma informação nova que eu quero que a inteligência artificial passe. Mudei um regulamento aqui na minha empresa. Uma orientação, então, uma resposta de uma pergunta, essas coisas. Exatamente. Você precisa sempre estar alimentando ali de informação, né, a base de dados, para que você consiga assertividade, para que funcione do jeito que tem que funcionar. Então, é de extrema importância ter a visão de que não é só eu contratar a plataforma, colocar uma inteligência artificial e deixar o pau quebrar. Isso não vai funcionar. Você precisa sempre estar monitorando, analisando dados, e análise de dados é tudo, né? Quem detém o conhecimento, detém poder. Então, isso pro atendimento é a mesma coisa, para utilizar uma inteligência artificial é a mesma coisa. Dá um exemplo de uma automação que pode ser feita na inteligência artificial. Você quer uma automação para atendimento ou uma automação, por exemplo, para o negócio, para a empresa? Pode passar os dois, por gentileza. Legal. Vamos falar de um exemplo para a empresa, tá? Um exemplo prático. E aí até pegando um gancho de comportamento das pessoas. As pessoas elas estão passando a usar mais inteligência artificial para pesquisar sobre empresas ou pesquisar sobre locais. Então, quando eu entro no ChatGPT hoje, por exemplo, eu pergunto sobre um restaurante mexicano numa cidade X, a inteligência artificial, ela varre a internet para poder te entregar, com base em avaliação do Google, com base em SEO, ela te entregar qual que é o melhor restaurante ali, ou os melhores restaurantes. Médio dos pratos. Isso, tudo isso dentro daquela região que você pediu. E quando se fala de Google, quando se fala de SEO, quando se fala de Google, SEO ele é muito importante. E aí, quando se fala de SEO, eu vou trazer a parte de conteúdo. Você sempre está gerando conteúdo na internet relacionado ao que você faz e relacionado à sua empresa. E um uso para SEO, até hoje, que funciona, blog. Então, você sempre está movimentando um blog com conteúdo relevante. Isso é interessante porque você vai ranqueando melhor no Google pelo conteúdo. E o blog, até então, é algo bem manual. Você tem ali um copywriter que vai escrever uma matéria, né, para ser postada no blog. Hoje, não tem essa necessidade. Hoje, o que pode ser feito com uma automação? Você pode utilizar um próprio N8N conectado ao ChatGPT para fazer todo esse processo para você. Então, eu vou pegar N8N, ChatGPT e WordPress, como o CMS, a plataforma onde vai estar o blog hospedado, o site, que a maioria das empresas usam ainda atualmente. Então, eu tenho uma automação onde eu crio um agente, né, lá no ChatGPT e eu passo para esse agente várias instruções sobre a minha empresa, sobre o que eu faço e sobre como eu quero o meu conteúdo, sobre a estrutura do meu blog. Então, eu passei para a inteligência artificial informações sobre a minha empresa, sobre o que eu quero. Então, o próximo passo é eu pedir um novo tema relacionado ao que eu faço. Então, a inteligência artificial ela vai te dar o tema e a própria inteligência artificial gera o conteúdo. Uma vez que você tem o tema, você tem o título ali da sua postagem, você tem o conteúdo, você pode utilizar a inteligência artificial para gerar uma imagem para você colocar, né, no header, né, que a gente chama do site, para você colocar no topo do site, ele normalmente sempre tem uma imagem, no card da postagem normalmente sempre tem uma imagem, então você pode pedir uma inteligência artificial para gerar uma imagem relacionada ao conteúdo. E com a automação utilizando o N8N você faz tudo isso, você vai passando por todas as etapas, até a etapa final, que é a postagem de fato. Ele conecta no seu WordPress e você faz a postagem ali do conteúdo que foi todo feito com inteligência artificial. Então, hoje você consegue fazer uma automação, você consegue deixar essa automação gerando conteúdo para você, conteúdo relevante, o tempo todo sem você ter que ficar colocando a mão nisso.
Então, esse é um exemplo de automação que pode ser usado para as empresas, que vai gerar mais autoridade, mais audiência, que, consequentemente, acarreta um monte de coisa, mais vendas, enfim. Isso é um exemplo. E aí, falando do atendimento em si, eu vou falar de algo um pouco mais básico, que é a parte de base de conhecimento de fato, que é tirar dúvidas. Então, eu ter uma inteligência artificial para poder atuar nas dúvidas, né, de um cliente, de um associado, de um paciente, é de extrema importância e é algo relativamente fácil de se fazer quando você tem uma plataforma de atendimento que te ofereça isso. Então, esse é um primeiro ponto. Claro que tem a importância de você sempre estar munindo a inteligência artificial de informação. Assim, hoje você não tem muito limite a nível de informação. Então, para uma clínica, por exemplo, você não precisa ter um atendente para falar sobre preços ali, sei lá, de exames, de consultas. Se de você orientações. Exatamente. Um preparo, um exemplo. A própria Interativa tem clientes que é laboratório de exames. Então, o cliente ele entra em contato, ele quer saber se você vou fazer um exame de sangue, qual que é o preparo desse exame, quanto custa o exame. A inteligência artificial ela consegue ele pegar o valor, falar, o exame custa tanto, o preparo é 9 horas de jejum no mínimo. Você consegue automatizar tudo isso e economizar tempo. Você tem um atendimento muito mais ágil e acaba economizando muito tempo com isso, com o atendimento. Isso não quer dizer que eu não preciso mais de ter uma pessoa na minha recepção porque eu tenho uma IA fazendo isso. Pelo contrário, eu vou conseguir otimizar tempo, então eu vou conseguir ter um atendimento presencial melhor, porque eu vou ter as pessoas na minha recepção, por exemplo, focadas nesse atendimento presencial, e eu vou ter a inteligência artificial cuidando do meu atendimento virtual. Então, assim, as pessoas até temem, né? Tem esse medo, algumas pessoas, de, poxa, inteligência artificial vai chegar e vai tomar o meu emprego. Ela não vai tomar o seu emprego se você for aliado. Se você conseguir trabalhar junto com ela, você vai conseguir otimizar tempo, vai conseguir entregar muito mais resultado. Então, assim, eu acho que o pensamento tem que ir mais por esse lado. Mas esse é um exemplo de uma automação voltada para o atendimento. A Interativa, ela presta esse tipo de serviço de consultoria de inteligência artificial também, Lucas? Então, Renato, vou dar um spoiler, vou trazer uma novidade, até em reuniões feitas essa semana, a gente vai começar a prestar consultorias para a área de automação de empresas usando inteligência artificial. Então, assim, em breve, né, isso é algo que está sendo estruturado, então, assim, estudo muito, né, estou sempre estudando inteligência artificial. A gente vai sim começar a prestar consultoria e fornecer serviço de automação para a empresa. Então, poxa, eu tenho um processo aqui na minha empresa que é muito repetitivo. Vamos automatizar isso, vamos usar uma IA, vamos usar ferramentas que possam automatizar e deixar esse trabalho menos maçante, mais fácil, mais fluido, e vamos economizar tempo, né? A gente sabe que realmente tempo é dinheiro, então, vamos focar aqui em estratégia, vamos focar no que realmente importa, e o que a gente conseguir automatizar, o que a gente conseguir trazer agilidade, a gente vai fazer. Então, é algo que já estava no nosso radar, a gente já está desenvolvendo em cima disso, e em breve a gente vai ter mais novidades sobre. Maravilha, gente. Novidades aí nos serviços da Interativa, não só mais sistema de atendimento e notificação. Agora também teremos aí a consultoria para utilizar a inteligência artificial em outras situações, tá? Então, Lucas, fala para mim, qual que é o papel dos clientes da Interativa no desenvolvimento de novas tecnologias, novas estruturas, novas melhorias nas plataformas? Renato, eu acho que quando o empresário entende que a voz do cliente importa muito, ele dá uma virada de chave. Inclusive, recentemente, visitando um cliente, ele trouxe para a gente várias situações onde as dores, né, no atendimento que ele continuava tendo, por uma questão operacional, a forma com que ele opera é um pouco diferente, mas que várias empresas também operam. Então, ouvindo ele, a gente conseguiu pensar em soluções que vão ser implementadas no sistema, né, já estão prontas, a gente deve lançar
agora ainda nessa primeira quinzena do mês, que, cara, são soluções muito legais, são soluções que vai ajudar todos os nossos clientes. E muitas coisas foram desenvolvidas em cima disso. Então, quando se fala, né, do Wise Notification, nossa plataforma de notificação, ela, para chegar no nível que ela chegou hoje, foi ouvindo clientes, foi o cliente falando, poxa, trazendo, por exemplo, para proteção veicular. O meu cliente ele fica inadimplente com tantos dias, então eu preciso conseguir controlar isso. Eu quero fazer um envio para toda a minha base de forma ativa. Então, os clientes eles vão dando dicas, a gente coloca isso numa fila, vai implementando e a plataforma vai evoluindo. Ouvir o cliente é sempre bom, e eu acho que para qualquer negócio, para qualquer empresa, porque ele sempre vai trazer um insight operacional ali, uma dor de fato da operação que vai ajudar não só ele, vai ajudar todo mundo. E acaba que implementando isso, você torna a plataforma mais atrativa, porque você vai ter soluções que de fato resolvem problemas daquele segmento, daquele mercado. Então, assim, ouvir o cliente é vida. E tem aquela questão do lado da visão também, né? A gente tem a visão técnica do nosso segmento, do que a gente trabalha, mas quem está no dia a dia ali do trabalho dele, do que ele precisa, só ele pode passar para a gente, né? Exatamente. E, assim, eu principalmente sou um cara muito técnico. Então, poxa, eu lidei com código, eu lidei com desenvolvimento a minha vida toda. Então, não desenvolvendo, mas lidando diretamente ali com a estratégia do produto, com roadmap e tudo mais. Então, acaba que a gente sempre acha que vai ser bom. Do mesmo jeito que eu pensei, se eu tiver isso no sistema, vai ser muito legal. Aí você desenvolve, você lança e não tem aderência. Porque eu que fiz. Eu que pensei, eu que achei que seria legal e não o cliente. Então, o cliente ele tem a visão de como tem que ser. O cliente ele sabe do que ele precisa. A dor é dele. Então, eu ouvindo ele, eu consigo, de fato, resolver a dor dele. Então, assim, realmente é um ponto de extrema importância sempre ter esse contato, essa proximidade, sempre ouvir o cliente e buscar, né, óbvio, na medida do possível, desenvolver o que o cliente pede. Até um recado, né, uma brincadeira que às vezes a gente fala, que no desenvolvimento a gente fala, isso aqui é empresa de desenvolvimento, isso aqui não é pastelaria não. Então, pastelaria, você chega ali, você pede um pastelzinho, o cara frita, 2 minutinhos e tá pronto do outro lado. Não. Então, demanda tempo, a gente tem que avaliar, tem que ver o impacto que aquela melhoria vai ter no produto. Mas a gente sempre foca em trazer as soluções dos nossos clientes para a nossa plataforma. Maravilha, Lucas. Lucas, conta pra gente agora um pouco da cultura da Interativa. Dos empregados, da gestão, do dia a dia. Conta pra gente como que é. Cara, legal. Assim, na Interativa, a gente de fato tem time, né? Tem amigos. A gente joga junto. Eu acho que a gente, né, preza por construir essa cultura forte. E, assim, quem não entra, né, quem não consegue se encaixar dentro dessa cultura ali de jogar junto, da colaboração, de estar sempre um pelo outro ali, acho que a pessoa ela nem consegue ficar naquele ambiente, porque de fato é algo que a gente preza. Essa questão do olhar pelo cliente, então assim, a gente tem automação, tem inteligência artificial no nosso suporte em algumas pontas, só que eu gosto muito daquele atendimento, daquele suporte, por exemplo, que é one-on-one ali, que é uma pessoa conversando com outra pessoa. Inteligência artificial é bom, cara, é fantástico. Isso a gente consegue fazer muito com ela, a gente consegue evoluir muito com ela, só que a gente lida com pessoas. Tem nada melhor do que pessoas para lidar com pessoas, entendeu? Então, assim, enquanto eu conseguir sustentar isso, né, eu ter um time de CS tendo esse contato direto com os clientes, eu ter um suporte ali também tendo esse contato direto com os clientes, eu vou manter isso, porque eu acho que isso é um diferencial e é algo que está dentro, está enraizado na cultura da Interativa. Lucas, e ao longo desse tempo de Interativa, quais foram os marcos já alcançados e, principalmente, quais vocês almejam ainda? Então, Renato, a gente, como gestor, né, como alguém que está de frente, é igual filho da gente, né? Assim, sou pai e às vezes quando eu vou encontrar com um amigo que eu não vejo há muito tempo, eu tô com a minha filha, aí ele olha para ela e fala, cara, não, mas sua filha cresceu demais, ela tá muito grande, poxa, mudou, tá diferente, e acaba que a gente como pai, você também é pai, a gente não vê o crescimento da mesma forma que a pessoa de fora vê.
Então, porque você está lidando ali diariamente com a criança, então meio que você se acostuma com aquilo. Você vê que ela está crescendo, que ela está evoluindo, mas é algo mais dentro do normal. Não é como uma pessoa que Se às vezes torna fica natural. 3 meses ali, vê a criança, assusta. E para a empresa tem um pouco disso. A gente não consegue enxergar do jeito que as pessoas de fora enxergam. E assim, para mim foi muito interessante quando a gente foi num podcast, num podcast não, numa feira, isso tem alguns anos já, mas por isso estou falando, né, de um marco de alguns anos atrás, e aí a gente foi nesse evento, nessa feira, entregamos, cara, assim, algo que tinha players, né, do mesmo segmento que a gente, só que maiores, né, há mais tempo de mercado, com, né, mais dinheiro, não conseguiam entregar a mesma coisa a nível de layout, a nível de apresentação, isso falando, né, de a gente, da nossa estrutura, da nossa postura no evento, e conversando com o organizador da feira, ele falou, pô, fala do interativo e tal, tamanho, são quantos funcionários, e a gente estava conversando sobre isso, quando eu falei para ele falou, pô, cara, é incrível vocês fazendo o que vocês fazem com a mão de obra que vocês têm, com a quantidade de pessoas que isso para a época. E eu falei, poxa, legal ter esse feedback, né? Legal entender que a gente está conseguindo entregar algo, a gente está conseguindo bater de frente com essa galera e com muito menos a nível ali, né, de grana. A gente sabe que tecnologia, cara, o dinheiro é muito importante. E a gente está conseguindo entregar um bom trabalho mesmo com menos. Então foi interessante, isso mostrou que a gente estava no caminho certo. E assim, igual eu já falei várias vezes, eu vou repetir. A gente, obviamente, vai focar no atendimento, na inteligência artificial, mas também na operação das empresas. Então, assim, para um futuro, a gente quer olhar ainda mais para a operação das empresas e focar nessas automações. Então, é eu facilitar a vida não só do cliente, do meu cliente, é eu facilitar a vida do meu cliente também, da operação dele, eu trazer soluções que de fato economizem tempo, que tragam agilidade e, óbvio, acompanhando as tendências de mercado, olhando para o que está vindo de novo ali no cenário da inteligência artificial e implementar isso de maneira que facilite a vida de todos. Então, acho que a ideia é essa. Você acha que as empresas brasileiras elas estão prontas para adotar em grande escala uma inteligência artificial? Seja no atendimento, ou seja para a empresa, qualquer tipo de inteligência? Cara, eu acredito que sim, mas eu faço algumas pontuações. E essas pontuações são focadas para análise de dados. Eu vou, inclusive, dar exemplo, eu vou trazer para esse assunto 2 grandes empresas que a gente tem em Minas, CEMIG e Copasa. São empresas gigantes, são empresas que usam plataformas de atendimento de ponta e quem é mineiro, eu não sei se, né, que já precisou pedir uma segunda via de conta, não sei se já pensou nessa experiência. São empresas que têm condição de ter o que existe de melhor a nível de inteligência artificial. Só que quando você entra lá, não é uma inteligência artificial que te atende. Não é uma navegação com botão, com lista, é uma navegação estruturada. É um menu, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo. Por quê? Os caras são gigantes, os caras têm condição de investir em inteligência artificial, por que não fazer? Porque eles fizeram uma análise de cliente. Eles olharam para o cliente deles e falaram, cara, se eu colocar isso aqui, aquele senhorzinho que tem dificuldade de digitar, ele vai passar apertado. Então, não vou implementar isso. Então, as empresas estarem preparadas, sim, elas estão. No Brasil, a gente está também avançando a passos largos a nível de inteligência artificial, a nível de implementação disso. Só que é de extrema importância que as empresas olhem para os clientes, elas analisem qual é o melhor cenário para implementar uma inteligência artificial na operação. Parece que você estava adivinhando, isso que seria já a minha próxima pergunta, né? Quais são as dicas que você daria para as empresas que querem automatizar não só o atendimento ou também ali as automações para a empresa dele? Pô, legal. Vamos lá. Começar devagar e começar pelo simples. Hoje, com plataformas de atendimento como o Omnidesk da Interativa, você não precisa
plugar uma inteligência artificial e ela fazer todo o atendimento. Faz por partes. Hoje a gente consegue estruturar um atendimento, por exemplo, de maneira que o meu menu ele vai ser um menu estruturado, seja botão, seja lista, e só quando o cliente entrar em um determinado ramo desse menu, num determinado fluxo, que uma inteligência artificial converse com ele. Então, por exemplo, quando um associado entra em contato com uma proteção veicular, ele pode ser atendido com um menu estruturado. Então, olá fulano, aqui é o atendimento da empresa X. Selecione qual setor você deseja falar. Então, ele abre uma lista ali e pede para falar com o setor de cotação. Pediu para falar com o setor de cotação, ele pode ser atendido por uma inteligência artificial daí em diante. Se ele pedir para falar com outro setor de sinistro, ele pode falar com uma pessoa ou com um bot tradicional, né? com uma IA não generativa, que é esse bot tradicional que a gente conhece, do Digit 1, Digit 2, ou Selecione. Então, você não precisa aplicar a inteligência artificial em todos os pontos do atendimento. Vamos nos pontos específicos, vamos num FAQ ali, né? Tirar as dúvidas do cliente com inteligência artificial. Só que, se ele precisar de outra informação, eu fazer o transbordo dele, isso também é de extrema importância para a gente entender os gargalos. O associado, ou o meu cliente, ele está conversando com a minha inteligência artificial, ou mesmo no meu menu de navegação estruturada, e ele está tendo dificuldades. Eu preciso conseguir entender isso para eu poder transferir ele para um atendimento humano. Então, eu não gerar barreira, eu não ficar criando barreiras no meu atendimento. Ele tem que ser prático, ele tem que ser funcional. Tem que ser ágil. Então, ter essa percepção, fazer essa análise e entender, aqui eu posso implementar uma inteligência artificial para fazer o meu atendimento. Aqui isso não funciona. Aqui eu sei que o meu cliente ele quer conversar com uma pessoa. Então, eu não posso gerar atrito e isso é algo de extrema importância. Pô, já pensou... você precisou abrir o sinistro na proteção veicular, né, que protege seu carro, e você tá sem carro, seu carro tá na oficina, você já tá estressado com aquilo, aí você vai pedir uma informação, vai perguntar, quando é que vai ficar pronto o meu serviço e tal, e você fica esbarrando numa inteligência artificial que não tá conseguindo te responder com uma certa qualidade, efetividade, você vai ficar mais nervoso, você vai ficar mais estressado, e a gente não quer causar uma experiência ruim para quem está utilizando os nossos serviços, né? Então, a pessoa que está conversando com a minha empresa, eu não quero que ela tenha uma experiência ruim. Então, é de extrema importância ter esse feeling e entender onde cabe, onde faz sentido. E aí, ir alimentando, base de conhecimento, estruturando, até você ter seu atendimento 100% ali tomado, né? 100% feito por uma inteligência artificial. Mas isso demanda tempo e demanda análise. E para operação é a mesma coisa, tá? Acho que você analisar o que você está fazendo de maneira repetitiva. Esse é o primeiro ponto. Poxa, eu tenho um gargalo que todo dia eu tenho que ficar fazendo isso. Todo dia eu tenho que chegar, eu tenho que analisar esses números para poder tomar uma decisão. Vamos implementar, vamos colocar uma IA para poder fazer essa análise e me dar um relatório ali mais mastigado para facilitar o meu trabalho. Cara, às vezes 1, 2 horas que você vai economizar todo dia, que no final você consegue, né, pegar esse tempo, utilizar esse tempo para poder fazer outras coisas e acaba que no final ali você conseguiu produzir muito mais por estar economizando 1, 2 horas por dia numa tarefa repetitiva. Então, analisar o que na minha operação eu faço de maneira repetitiva e automatizar aquilo. Eu acho que o caminho inicial é esse. Lucas, muito obrigado por você ter participado do nosso primeiro episódio do Interativa Podcast. Na verdade, não poderia ter sido outra pessoa que não o nosso CEO e fundador da Interativa. Eu fico feliz de estar aqui. Espero ter colaborado e agregado conhecimento aí para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E é isso. Precisar da gente, nossas redes sociais, então entra lá no nosso Instagram, @interativa.ai, nosso LinkedIn, a mesma coisa, nosso site, interativa.ai. Então, nosso time está à disposição para poder tirar dúvidas, se quiser saber mais, ou se quiser saber sobre uma automação, se tem uma dor aí, quer saber como é que resolve, pode me chamar no LinkedIn também, é lucas.aj. Eu vou ter o prazer de conversar com todos vocês aí, de colaborar e, de fato, agregar na jornada de todo mundo. Eu acho que eu tive muitas pessoas que agregaram para mim e o que eu puder estar agregando para vocês também vai ser com o maior prazer. Fechou. Muito obrigado, Lucas. Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do Interativa Podcast, o primeiro de muitos. Muito obrigado até aqui e tchau.